الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الحق والدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ثم أما بعد فقد قال جل وعلا في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقال عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمهها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Estimados irmãos e irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Todos os louvores pertencem a Allah subhanahu wa ta'ala, o Altíssimo. Allah subhanahu wa ta'ala, o dono dos mundos, Allah subhanahu wa ta'ala, o dono de tudo e de todos. Rogamos Allah subhanahu wa ta'ala para que derrame bênçãos para o seu querido e amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, assim como os outros profetas que o antecederam, sua família, seus companheiros e para todos aqueles que contribuem para o bem-estar desta religião verdadeira. Estimados irmãos e irmãs, para a palestra de hoje nós escolhemos o taqwa, o temor, como tema. Então, o bayan de hoje, a conversa de hoje, será em torno do taqwa ou simplesmente o temor, a devoção a Allah subhanahu wa ta'ala. Vamos, inshallah ta'ala, dentro dos poucos minutos que nos foram alocados, primeiro, trazermos aquilo que é a definição do termo taqwa, temor. Depois, trazer ou então apontar algumas características, alguns elementos do taqwa e, por fim, iremos, inshallah, falar daquilo que são benefícios, vantagens do taqwa ou então do temor. Falando concretamente da definição do taqwa, obviamente que são muitas definições do termo taqwa ou então temor. É importante sabermos, percebermos, entendermos, compreendermos que quando falamos do temor, estamos a falar de um estado de pura consciência que determina ou então que permite combater toda ação
toda prática, todo ato que nos leva à decadência moral, social e espiritual. Taqwa, temor, é um estado de pura consciência que nos permite a combater toda ação, toda prática que possa nos levar à decadência moral, social e espiritual. Os alimos, os teólogos, definem o taqwa, definem o temor como sendo o escalão mais alto de adoração a Allah subhanahu wa ta'ala, que consiste em praticar, em fazer aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou e deixar, abandonar, distanciar-se daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu. Isto é que é o taqwa, isto é que é o temor. Portanto, o temor, o taqwa, a devoção é toda ação que promove o crescimento espiritual e o desenvolvimento social. De uma forma muito prática, podemos afirmar que taqwa, temor, devoção, medo de Allah subhanahu wa ta'ala é a essência da nossa religião e religiosidade. E nós, quando falamos do taqwa, quando falamos do temor, não olhamos apenas sob o ponto de vista espiritual, ou então apenas no campo espiritual. Sabemos nós que o Islã tem o campo espiritual e o campo social. E não podemos nós, de jeito nenhum, definirmos ou falarmos do taqwa, do temor, sob o ponto de vista espiritual e deixar de lado o campo social. Não podemos dissociar o taqwa do campo espiritual com social. O campo espiritual é tudo aquilo que nós prestamos diretamente a Allah subhanahu wa ta'ala. É toda aquela ação que a gente faz para Allah subhanahu wa ta'ala. Então esse aqui é o campo espiritual do Islã. Mas tem um campo social do Islã, que é toda aquela prática, é tudo aquilo que a gente faz diretamente para o trem, ou então para o nosso irmão. Este aqui é o campo social do Islã. Daí que não há como falarmos do taqwa de um campo e deixar de lado o outro campo. Para compreendermos isto melhor, vamos trazer aqui o hadith de Mu'adh bin Jabal, onde ele relata, onde ele conta que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: Ittaqillaha haythu ma kunt. Temer Allah subhanahu wa ta'ala onde quer que esteja. A sua postura aqui na mesquita deve ser a mesma postura lá em casa, a mesma postura no local de trabalho, a mesma postura na rua, o mesmo comportamento na escola, a mesma postura no mercado. Isso aqui é o significado de temer Allah subhanahu wa ta'ala onde quer que esteja. E o profeta continua: وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. É aqui onde entra o campo espiritual da definição do termo taqwa. Quando ele diz: وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. Após cometer uma falha, após cometer um pecado, a pessoa deve praticar uma boa ação. Você caiu na tentação pela nossa fraqueza, pela fraqueza humana,
você cometeu um pecado. Até aqui tudo bem. Agora, qual é o passo a seguir? É de praticar uma boa ação. Que é para o quê? Aquela boa ação irá anular, irá apagar aquela má ação. Como Allah subhanahu wa ta'ala já disse no Coran: Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Que a boa ação, ela apaga, ela limpa a má ação. Mas então o hadith não termina por aqui. À frente o profeta diz: Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. E tratar as pessoas de boas formas. Tratar as pessoas cordialmente. Por isso, o taqwa não pode ser falado ou definido unicamente do ponto de vista espiritual, sem a componente social. Imam Malik bin Anas, na sua visão sobre este tema ou este termo, ele traz alguns elementos, ele traz algumas características. Para ele, disse, nós quando falamos do taqwa, do temor, da devoção, do medo de Allah subhanahu wa ta'ala, é preciso olharmos para certas características. Ele diz, quando falamos de pessoas que possuem o taqwa, de pessoas que temem Allah subhanahu wa ta'ala, então ele diz, essas pessoas apresentam certos vestígios. Essas pessoas têm lá alguns sinais, em que se notarmos esses sinais, essas características, então poderemos concluir que esta pessoa tem o taqwa. E o primeiro sinal, a primeira característica que o Imam Malik bin Anas nos traz, relativamente com o termo taqwa, temor, é Man radiya bil qada. Ele primeiro traz a questão do divino ou então do decreto divino. Ele disse, só tem taqwa aquela pessoa que se contenta com o decreto divino. Um dos sinais do taqwa, do temor, é a pessoa contentar-se com aquilo que é a lei de Allah subhanahu wa ta'ala, com aquilo que é o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Eu quero vos dar um exemplo muito prático. A questão da poligamia, por exemplo. Vocês sabem, todos aqui sabem, que as nossas irmãs fazem um braço de ferro com o assunto poligamia. Ou estou a mentir? As nossas irmãs lutam com unhas e garras, fazem um braço de ferro com relação à poligamia. Mas é o decreto de Allah, é a lei de Allah, é a ordem de Allah. E o Imam Malik está a dizer, o primeiro sinal, o primeiro vestígio, o primeiro elemento, a primeira característica de quem tem o taqwa, de quem tem o temor, de quem tem o medo de Allah subhanahu wa ta'ala, ar-ridha bil qada, contentar-se com o decreto de Allah. Agora eu pergunto, como é que as nossas irmãs fazem o braço de ferro com o assunto poligamia, sabendo que é um decreto de Allah subhanahu wa ta'ala? Eu até posso arriscar em dizer que as nossas irmãs muçulmanas são as mais que combatem a poligamia em relação às outras não muçulmanas. Arrisco-me a dizer isso. Que as nossas irmãs, as muçulmanas, são as mais que combatem a poligamia comparativamente com as outras não muçulmanas. Mas é uma lei de Allah, é uma permissão de Allah, é um decreto de Allah. A pergunta é, cadê o taqwa? Cadê o temor?
Cadê o temor, minha irmã? Imam Malik continua. A segunda característica é o sabru ala al-bala. A pessoa pacientar nos momentos de adversidades. Aconteceu alguma calamidade, você pacientar. E nós sabemos qual é a recompensa da paciência. O que acontece com a pessoa que tem paciência? Esta pessoa tem o apoio incondicional de Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah ma'as sabirin. Allah está com os pacientes. Wa bashir sabirin. Muhammad, dê boas novas àquelas pessoas que têm paciência. Então, uma das características do temor, da devoção, é a paciência. A seguir, ele diz: wa shukrun ala ni'mah, e ser grato aos favores de Allah subhanahu wa ta'ala. Um dos elementos do taqwa, do temor, é ser grato e agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala pelos favores que ele concedeu. E aqui tem duas formas de agradecer. Uma é aquela, você dizer alhamdulillah. Allah deu o Islam, você alhamdulillah ala ni'matil Islam. Você está a agradecer por ser muçulmano. Allah deu um certo favor, você diz de forma verbal alhamdulillah. A outra forma de agradecer é você usar aquele favor que Allah concedeu para aquilo que agrada a Allah subhanahu wa ta'ala. Você não disse alhamdulillah, mas pelo simples fato de você usar aquele favor para utilizar naquilo que agrada a Allah subhanahu wa ta'ala, também é uma das formas de agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Vou dar outro exemplo. Alguém oferece você um topi. Você diz, jazakallahu khairan. Você agradecer a pessoa. E você recebe o topi e não diz nada, mas está sempre a usar aquele topi. O que vai acontecer? Quando a pessoa ver você com aquele topi, vai dizer, mashallah, então valeu a pena. Afinal de contas, o topi está a ser útil. Também uma forma de agradecer. Você não disse nada. Você simplesmente recebeu o topi e foi-se embora, mas está constantemente com aquele topi. A pessoa que ofereceu vai ficar feliz em ver você daquele topi. Mashallah, valeu a pena. Oh, ele está usando aquele topi, está sendo útil aquele topi. Também é uma das formas de agradecer. Então, o shukru ala ni'mah, ser grato, agradecer os favores que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu. Imam Malik continua, diz as outras características. Uma das outras, ele traz a questão de sidqun bil lisan. Sidqun bil lisan, ser honesta na fala. Aqui muitos de nós caímos aqui. Ser honesta na fala. Em outras palavras, não mentir, falar a verdade quando estiver a conversar. Aqui todos levamos chai aqui. Sidqun bil lisan. Nós não somos honestos. Nós mentimos. Nós temos que ser sinceros na fala. Quando estamos a conversar, falarmos a verdade. E ele continua. Wa wafa bil ahdi, e cumprir com as promessas, cumprir com os compromissos. Mais uma vez, muitos de nós aqui levamos chá também. Você promete, depois começa a dar voltas. E o mais engraçado é que nós prometemos sem alguém pedir. Você chega, encontra alguém ali sentado e você diz,
mashallah, eu tenho algo para ti, amanhã, inshallah, envia-me lá teu M-Pesa e eu vou transferir alguma coisa. A pessoa nem pediu, a pessoa estava ali sentado, você chegou, prometeu, e desde o momento em que você faz promessa, alguém já está com expectativas, vai incomodar-te, porque já está a ver plano já, com base naquela promessa que você fez. E você começa a dar voltas, mas quem pediu para você prometer? Cumprir com as promessas. Infelizmente nós não temos isso. Nós não honramos nossos compromissos. Tem uma parte que muitos de nós falhamos. Você combina com alguém, aquele assunto, vamos deixar para amanhã, depois de Dhuhr. Dhuhr é 12h30. A pessoa começa a pensar, vamos lá, 3 horas. Depois de Dhuhr, a pessoa começa a idealizar, a imaginar que o assunto será por aí 3 horas. Meu irmão, se às 3 horas você sabe que não estará em condições de ir ao encontro da pessoa, o que é que custa às 12 você ligar, mandar mensagem? Irmão, não vai ser possível a gente se encontrar. A gente não faz isso. Deixamos passar 13, 14, 15. A pessoa, às 17 horas, deve ligar para si. Meu irmão, ainda vens? Ei, pá, desculpa, tive um imprevisto ali, não vai dar. Onde está o compromisso? Onde está o compromisso? Era sua obrigação ligar às 12 ou até 11 horas. Irmão, não vai dar aquele encontro. Você sabe o que acontece? A pessoa cancelou todos os programas a contar consigo. E você, numa boa folgado, não diz absolutamente nada. A pessoa perdeu aqueles compromissos e perdeu o assunto que tinha para consigo. Você empatou alguém. Então, honrar os compromissos, honrar as promessas. E, por fim, Imam Malik diz: Watala ahkamul Quran. Uma das características do temor, do taqwa, é uma leitura, uma recitação consciente do Quran. Mais uma vez, é uma prática que infelizmente nós não temos como muçulmanos. Olha, se você não consegue ver um muçulmano sentado aqui na mesquita a recitar, bom, eu não quero imaginar que esse muçulmano esteja a recitar em casa. Pode ser que sim. Pode ser que sim. Mas se você não vê aqui, sentado ali, naquele cantinho, com seu mushaf, com o Quran a recitar, eu não quero acreditar que esta pessoa, que este muçulmano, esteja a recitar constantemente em casa. Pode ser que sim, mas tenho minhas dúvidas. É uma cultura que também, infelizmente, não temos. Recitar o Quran. Então, vamos aproveitar esta semana. Temos uma semana em casa, né? Recitar o Quran. E trabalhar aqui em casa, ok? Não disse nada eu. Trabalhar. Então vamos criar esta cultura, o hábito de recitar o Quran. Faz parte das características, dos elementos do taqwa, de quem tem o temor. Agora, o temor, a devoção a Allah subhanahu wa ta'ala, tem muitos, mas muitos benefícios. Certa vez, Abu Huraira conta que alguém perguntou ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Man akramun nas? Alguém perguntou: Ya Rasulallah, man akramun nas? Qual das pessoas? Quem é o homem mais honrável, mais honrado? O profeta diz: Atqahum. É o homem, é o religioso, é o muçulmano que mais teme Allah subhanahu wa ta'ala.
O homem mais honrado, mais privilegiado, atqahum, é aquele que mais teme Allah subhanahu wa ta'ala. Ainda Abu Huraira conta que certa vez o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sentado com seus companheiros, apareceu alguém e o perguntou: An akthari ma yudkhilu an-nas al-jannah. Ya Rasulallah, diga-me, qual é a ação que mais leva as pessoas a entrarem no paraíso? Qual é a ação, qual é a prática que leva mais gente a entrarem no paraíso? Aí ele respondeu: Taqwallahi wa husnul khuluq. Temor a Allah subhanahu wa ta'ala, medo de Allah subhanahu wa ta'ala, a devoção a Allah subhanahu wa ta'ala e o bom comportamento e a boa conduta são das ações que mais levam pessoas a entrarem no paraíso. Estimados irmãos e irmãs, todos nós, sem exceção de ninguém, nós temos problemas, dificuldades, temos assuntos por resolver, que a dado momento encontramos dificuldades de como resolver esses assuntos. Há negócios que não estão a andar e nós precisamos de solução. Nós precisamos de saídas. Aí entra o termo taqwa. Aí entra o temor. O temor resolve todos esses assuntos. Parece brincadeira, mas é verdade. Esses todos os problemas que nós enfrentamos, basta o taqwa para resolver todos esses problemas. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Allah está a dizer: aquela pessoa que temer Allah subhanahu wa ta'ala, aquela pessoa que tem o taqwa, yaj'al lahu makhraja, Allah subhanahu wa ta'ala aponta-lhe uma saída. Allah mostra-lhe uma solução. É Allah que está a falar, não são minhas palavras. O dono do mundo, o dono dos problemas é que está a dizer: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Você que tem problemas, não sabe por onde começar, que problema resolver, porque são tantos problemas. Allah está a dizer: basta trazer o temor, basta trazer o taqwa, basta temer Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah irá mostrar-te uma solução. Allah aponta-lhe uma saída. Yaj'al lahu makhraja. Allah vai indicar, Allah vai mostrar uma saída. E como se não bastasse, وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبَ. E Allah vai sustentar de onde menos você espera. Primeiro, Allah subhanahu wa ta'ala vai resolver o seu problema. Esse é o primeiro. Allah vai resolver, Allah vai mostrar uma saída. E como bônus, وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبَ. Allah vai prover, Allah vai sustentar de onde menos você espera. Apenas com taqwa. Nós temos assuntos sociais que precisamos de resolver, mas também não sabemos por onde começar, porque são tantos assuntos. Há muita coisa que está parada. Mais uma vez, Allah tem solução. E a solução de Allah passa necessariamente por trazer taqwa, temor. O nosso problema, nós queremos coisas palpáveis, né? Quando é Allah falar, quando é o profeta falar, nós começamos: será que isso funciona?
Mas quando é o médico lá a falar, ninguém duvida aí, não há questionamento. Se o médico disser, este medicamento tens que tomar 1h da manhã, wallah, acordamos aqui. Vamos pôr alarme aqui, para acordar 1h tomar aquele medicamento. Por quê? Confiamos no médico. Mas o dono do médico está a falar aqui. O dono daquele medicamento está a falar aqui. E para nós, isso não faz sentido. Só faz sentido o que o médico for a falar. Quero vos contar uma história. No tempo de Musa, alayhi salam, vocês sabem que Musa falava com Allah. Sabemos disso todos nós, não é novidade. Musa falava diretamente com Allah. Wa kallama Allahu Musa taklima. Então Musa falava com Allah. Certa vez, Musa ficou com dores de dente. Então, eles falavam com Allah, foi ter com Allah, reclamar, apresentar a sua dor. E Allah subhanahu wa ta'ala mostrou a Musa uma certa raiz. Disse: Musa, vai levar aquela raiz e coloca no seu dente. Dito feito, Musa alayhi salam levou aquela raiz, colocou no dente e as dores passaram. Dor de dente passou, Musa ficou bom. Dias depois, as dores voltaram. As mesmas dores voltaram. E desta vez, porque Musa já conhecia a raiz que cura dente, já não foi ter com Allah. Não falou com Allah. Porque ele agora já conhece, já sabe qual é a raiz que cura dente. Então não precisou de Allah. Foi diretamente ter com a raiz. Levou a raiz, colocou no dente. Devem imaginar vocês qual foi o cenário. A dor piorou. A situação de Musa agravou-se. Ele ficou pasmado. Mas como é possível? E eu tenho a certeza que eu não falhei a raiz. É aquela raiz que curou-me daquela vez. E é a mesma que eu levei agora, pus. E as dores dispararam, isso aumentou. Não é possível. Eu não falhei a raiz. É aquela raiz mesmo. Agora é que está a ter com Allah. E Allah, algo aconteceu aqui estranho comigo. Allah, o que se passa? O que foi? Lembra daquela vez, fiquei com dores de dente e Allah mostrou-me uma raiz? Allah, sim. Levei aquela raiz, curou as minhas dores? Allah, sim. Estranhamente, Allah, desta vez, tive as mesmas dores, levei aquela mesma raiz, coloquei no dente e as dores pioraram. Então Allah disse: Musa, Musa, da primeira vez a raiz curou-te, porque você falou comigo, porque eu ordenei a raiz curar-te. Musa, da primeira vez a raiz curou-te, porque você falou comigo, eu o dono da raiz, eu ordenei a raiz para curar-te. Desta vez, Musa, você não precisou da minha ajuda. Você não falou comigo, você foi ter com a raiz. Musa, eu queria ensinar-te, queria que você aprendesse que a cura não está naquela raiz, a cura está em mim, Allah subhanahu wa ta'ala, o dono daquela raiz. Musa, aprenda uma lição com isto, a cura não está naquela raiz, a cura está em mim, Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso, quando alguém fala, Allah disse isto, o profeta disse, para nós são coisas que não fazem muito sentido. Porque são coisas invisíveis. Nós não conseguimos ver. Mas se for um médico que vai dar uma receita e ele disser a cada um de nós, este medicamento você toma 2 horas da madrugada. Wallahi, vamos acordar aqui 2 horas para tomar. Allah está a apontar soluções dos nossos problemas. Allah agora está a mostrar a nós que nós podemos ultrapassar qualquer situação apenas com o taqwa, com o temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Ele está a dizer, quem tem assuntos
casos mal parados, negócios que não estão a andar, problemas familiares. Allah diz, é só temer Allah subhanahu wa ta'ala. Yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah subhanahu wa ta'ala vai facilitar todos esses assuntos. E a coisa não para por aqui. Nós com taqwa, nós com temor, podemos ainda alcançar muita coisa. Allah está a dizer ainda, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Se vocês temerem Allah subhanahu wa ta'ala, Allah concede-vos discernimento. E o que é discernimento? É a capacidade de distinguir o bem e é a capacidade de saber o errado do certo. Estão a ver? Que com o temor podemos alcançar, podemos atingir, podemos obter muita coisa. Allah subhanahu wa ta'ala está a oferecer. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ. A pessoa que temer Allah subhanahu wa ta'ala, primeiro, Allah vai apagar, Allah vai limpar os seus pecados. وَيَغْفِرْ لَكُمْ, Allah vai perdoar. Quer dizer, nós podemos obter perdão de Allah apenas com temor, com taqwa. Podemos resolver os nossos problemas apenas com taqwa. Os nossos assuntos, os casos mal parados, podemos ultrapassar apenas com taqwa. Allah pode nos conceder o discernimento apenas com o taqwa. O que mais nós queremos? O que mais nós queremos? É questão de escolha. Queremos para Allah subhanahu wa ta'ala resolver os nossos problemas, vamos trazer nas nossas vidas o taqwa, vamos temer Allah subhanahu wa ta'ala, que Ele vai apontar saídas, lá vai mostrar soluções, lá vai facilitar os nossos assuntos, lá vai dar discernimento, lá vai perdoar os nossos pecados e Allah vai sustentar de onde menos esperamos. Já estamos sem tempo, por aqui termino. Rogamos Allah subhanahu wa ta'ala que nos faça daqueles que têm o taqwa nas suas vidas. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.